Nossa cidade é o canal. Olá, muito boa tarde. No ar, mais um programa da série Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, mais uma vez com vocês aqui na telinha aqui da Web TV São Caetano, onde nós estamos aqui com mais um convidado aqui para um grande assunto para com vocês. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, com assunto aqui para com vocês. E vocês, internautas, a partir de agora, aqui na teclinha aqui do Participe, para que nós possamos fazer as perguntas para o nosso, para que nós possamos fazer essa pergunta para o nosso convidado, tá bom? O programa Saúde em Dia, ele está começando agora e hoje nós vamos falar sobre ortodontia, tá? Que é a especialidade da odontologia que estuda como prevenir e corrigir defeitos na posição dos dentes. Além desse assunto, vamos também falar da cirurgia ortognática, que é um procedimento com o objetivo de restabelecer um padrão facial normal em pacientes, que apresentam um desenvolvimento ósseo facial fora do ideal. É isso mesmo, Dr. Pedro Scatarege, nosso convidado de hoje? Boa tarde, tudo bem, doutor Ângelo? Exatamente. A ortodontia ela é uma especialidade da odontologia que visa tratar dos problemas que a gente chama de mordida ou má oclusão, que é o termo técnico. A mordida errada gera algum desenvolvimento na face, inclusive, que não é de uma estética favorável. Então, às vezes, por meio de uma mordida errada, você tem um desenvolvimento ósseo na face desequilibrado. E a ortodontia, entre outras funções, tende a corrigir esse problema, mas existem limites, né? Quando criança, até adolescência, a gente consegue resolver muitos problemas. Mas em determinados momentos, um pouquinho com mais idade, a gente já tem limitações no que fazer. E aí a gente precisa de um auxílio de outro profissional, que no caso é o cirurgião, que faz a correção das bases ósseas, aquelas bases que tem um problema de crescimento, né? A ortodontia ela tenta direcionar esse crescimento enquanto o paciente ainda está numa fase de desenvolvimento. Mas depois que esse desenvolvimento cessa, que por volta dos 16 anos, 17 anos, o crescimento acaba sendo reduzido e aí a gente não consegue mais corrigir os nossos problemas. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Dr. Pedro Scatarege, muito obrigado por estar aqui, ter aceitado o convite da nossa produção, tá? E o Dr. Pedro Scatarege, ele é especializado em ortodontia e atende aqui na ABO-ABC, Associação Brasileira de Odontologia Regional ABC. Isso. Inclusive, Dr. Pedro Scatarege, nós temos uma imagem que esclarece o fato das mordidas. Eu acho que vai auxiliar muito os nossos internautas. Sim, sim. É isso? Eu gostaria que a produção colocasse no ar. É isso mesmo? Aquelas são as imagens, não é isso mesmo? Exato. São 3 imagens de pacientes distintos em momentos diferentes da sua mordida. A primeira imagem à esquerda, a gente tem a classe 1, que são 3 classificações de má oclusão que a gente tem, ou de mordida errada. A primeira seria com os problemas mais anteriores, né? A segunda, com um problema anteroposterior, que a gente chama, onde a base superior está mais avançada que a base inferior. E a terceira seria o inverso, onde a mandíbula está mais à frente que a maxila, que é o osso superior. Então esses 3 problemas são diferentes à sua abordagem. O terceiro problema, que é a má oclusão de classe 3, é a mais severa que a gente tem, é a mais difícil para o ortodontista corrigir, mesmo que seja em idade bem precoce, porque esse é um problema genético e hereditário. Então a gente tem grande dificuldade de correção, mesmo pegando esse problema precocemente. E aí vai um alerta para as pessoas que olham para essa mordida invertida, que a gente chama, que procure o dentista o mais rápido possível para poder interceder e corrigir o problema. Porque, com certeza, se não atuar no momento correto, vai evoluir para um adulto com esse problema. E aí a correção não é mais só o ortodontista. A correção passa a ser o ortodontista e a cirurgia, que é a cirurgia chamada cirurgia ortognática. Eu gostaria que voltasse nas imagens, não sei se vocês conseguem. O gozado aqui, Pedro,
Você quer que eu posso chamar assim? Claro, Pedro e Ângelo, pronto, tá bom. Ótimo. É que olhando a imagem, me parece que a classe 2 é que, para um curioso como Sim, eu, sim. parece ser a pior mordida. A pior. Não é isso? Na verdade, assim, a classe 2 é a que mais acontece. Na verdade, assim, tá. a classe 1 é a que tem mais prevalência. Sei, Porém, os problemas estéticos são menores. tá. A classe 2 já tem um problema estético grande. Tá. E é a que mais procura o ortodontista. Ah, O que menos acontece... que é aquele que mais salta aos olhos. Exatamente, mas o que menos acontece é a classe 3. Porém, quando ela acontece, é difícil a sua solução. É um tratamento que envolve, é multidisciplinar. E mesmo assim, a gente às vezes tratando o paciente no momento oportuno, a gente não consegue resolver o problema. E a gente, no adulto, aí tem a solução, que é a cirurgia. Olha, eu costumo sempre falar aqui para os nossos internautas o seguinte, tá? Tá com problema médico, procure o seu médico de confiança, não vá ao farmacêutico. Tá com problema na parte bucal, Sim. vá ao seu dentista de confiança, não é verdade? Exatamente, é isso Não aí. procure um curioso, não é verdade? Não. É isso? Essa é uma observação importante diante do que está acontecendo por aí. As pessoas fazendo o trabalho fora do consultório, não sendo habilitadas para isso. Só para se ter uma ideia, para se tornar um ortodontista, que é uma especialidade da odontologia, você faz lá 4, 5 anos de graduação da odontologia, depois mais 2 anos de especialização, eu no meu caso tenho mestrado, são mais 2 anos, ou seja, são 10 dobra, né? anos. São 10 anos. São 10 anos de estudo, e aí as pessoas não habilitadas acabam fazendo coisas inadvertidas e que causam mais dano do que solução, né? Então é um alerta à população para não entrar em qualquer lugar, saber com qual dentista está indo também, isso é importante, qual é a formação do dentista, e procurar o auxílio do dentista. O problema bucal é o dentista que resolve. Dentro das suas especialidades, ele vai sendo encaminhado para a especialidade que resolve o problema. Como é que é feito então um tratamento odontológico em um caso que precisa da cirurgia ortognática? É esse o nome, né? Cirurgia ortognática. Isso mesmo. Então, assim, todo tratamento, todo paciente que precisa de um tratamento odontológico, ele precisa primeiro dos cuidados básicos, que é cuidar da saúde do dente, e da gengiva e do osso. São 3 coisas básicas. Então não pode ter cárie, não pode ter problema gengival e não pode ter problema ósseo. Tem que curar isso primeiro. O segundo passo é a correção da parte dentária, que é o que faz a ortodontia. A ortodontia corrige o mau posicionamento dos dentes. Para preparar esse paciente, então, para desenvolver a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática ela é toda planejada, né? Então existe um estudo que a gente faz por meio de radiografias, modelos, fotografias e a experiência de cada profissional, e que a partir de um diagnóstico feito pelo ortodontista e pelo cirurgião, fazemos um planejamento conjunto do que vai ser feito. Porque nós temos vários problemas, como a gente viu nas imagens. Quando você tem um problema antero-posterior, que é nesse sentido, você tem que equacionar o problema, porque a mordida está invertida. Então a gente faz um diagnóstico para saber se essa parte superior é maior ou é menor do que a inferior. E a gente faz a correção da estrutura óssea. Então o cirurgião ele restaura o que a natureza não fez. Então se houve um crescimento excessivo na parte superior, que a gente chama de maxilar, o cirurgião vai lá e reduz a parte superior. O que está muito à frente, reduz, traz um pouquinho para trás. O mesmo vale para a mandíbula, que é o osso móvel. Se você tem isso muito avantajado, você pode reduzir. E o contrário também é verdadeiro, como o senhor observou na segunda imagem, que é o classe 2, que pode ser uma deficiência da mandíbula, que é o osso menor. Então você avança isso com a cirurgia. Porque os aparelhos ortopédicos que a gente tem, eles são muito limitados. Ele promove um direcionamento do crescimento, mas muitas vezes não corrige exatamente o problema. E aí a gente tem que entender isso. E é importante a gente falar que, assim, os exames que nós temos hoje são exames bons, que nos dão o caminho e qual o momento que a gente deve atuar. E saber também se aquele caso é um caso limitado, onde os meus recursos não vão resolver. E aí sim eu preciso de um outro profissional, que é o cirurgião. Então, esse engajamento dos profissionais é que é importante. Ou seja, é multidisciplinar. Exatamente, Ângelo. É multidisciplinar. O trabalho que a gente faz na ABO, aqui Regional ABC, a gente tem um centro de referência lá, essa é a nossa ideia, que já está mais ou menos 4 anos e pouco acontecendo. Onde esses pacientes que são adultos, para se fazer esse tipo de trabalho,
cirurgia em criança é muito raro a gente fazer. Só existe uma maneira disso acontecer. Se o distúrbio ou a deficiência for muito grande, onde essa criança fica até tolhida no que diz respeito à parte social. Então, quando você tem uma inversão de mordida, que é o caso mais severo que a gente tem, e que essa criança não quer ir nem para a escola, porque hoje as crianças têm o bullying, fazem gozações, essa criança às vezes não sai de casa. Então, nessa situação, em algum momento, não muito jovem, mas numa pré-adolescência, em alguns casos isso é possível fazer a cirurgia. Porém, isso é extremamente indicado. Não é algo que se faz assim à torta e direito. O correto de um paciente para ser encaminhado para a cirurgia é quando todo o crescimento dele se esgotou. Então, não há possibilidade nenhuma mais dos recursos ortopédicos, dos aparelhos ortopédicos resolverem o problema. Né? Aí sim a gente estabelece a indicação à cirurgia. O que é interessante é que assim, desde criança dá para a gente diagnosticar o caso, sabendo se ele vai evoluir para aquele paciente adulto que precisa ser operado. Então, por isso a recomendação é que levem as crianças ao consultório odontológico para fazer essa avaliação e acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Porque a dentição é importante acompanhar, mais do que isso, o desenvolvimento da face. Porque o dentista tem olhos diferentes do pai e da mãe que acompanham o crescimento de casa. E aí ele vai poder, por meio de um exame clínico, observar se o desenvolvimento da criança está no momento certo, se está precoce, se está tardio, se há um distúrbio importante que precisa ser intervido. Então, em quais casos que podem ser tratados com a cirurgia? Existem casos específicos para isso? Então, na verdade, você não tem restrição nenhuma para os pacientes que necessitem da cirurgia. Quais são os pacientes que necessitam da cirurgia? São os pacientes que têm, então, um desequilíbrio ou uma desarmonia do crescimento da face e um desenvolvimento da sua mordida errada. Então, esses pacientes, todos eles, podem evoluir para uma cirurgia. É claro que a gente não pode deixar de levar em consideração que esses pacientes, para serem operados, eles precisam ter um controle sistêmico, ou seja, ele precisa ter uma boa saúde geral, não ter nenhum tipo de doença pré-existente. Então, todos os exames prévios devem ser realizados para poder, então, habilitar esse paciente para ser feita uma cirurgia. Porque essa cirurgia, na verdade, ela não é feita em ambulatório. É uma cirurgia feita em hospital, sob anestesia geral. Então, o paciente precisa ter uma saúde física geral boa. Mas não há restrição nenhuma quanto ao tipo desse procedimento. Todos os pacientes podem e devem, desde que seja queixa do paciente, fazer esse tipo de procedimento. Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, no comando com vocês, e aqui o nosso entrevistado, aqui o Dr. Pedro, aqui é Escatarrege. Que coisa, hein? Onde é que foi achar esse sobrenome? Italiano, tudo italiano, hein? Vamos entrar no intervalinho aqui, voltamos já, tá? Um minutinho e voltamos já. Não vamos embora, hein? Até lá. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. A floresta está no sangue dos brasileiros. Seu verde domina nossa bandeira. Meu nome é Marcelo Cerrado. Sou comerciante e assinei a petição pela lei do desmatamento zero. Eu moro num país bonito por natureza. A onça, o papagaio, o tucano são parte das florestas. Sem elas, o Brasil vai ficar cada vez menos parecido com o Brasil que a gente conhece. Eu sou Otávio Miller, ator, e estou com Marcelo Cerrado. Já assinamos a lei do desmatamento zero. E você? Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E deve acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque.
Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, de nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, com vocês aqui, voltando, tá? E o nosso convidado de hoje, o Dr. Pedro, parei aqui, tá? Tá, ortodontista. Isso. Olha aí, tá vendo? Aí eu não erro mais, fácil, tá bom? Sem problema. O Dr. Pedro atende aqui na ABO aqui de São Caetano e está nos brindando aqui, tá com uma aula sobre ortodontia, tá? E falando para a gente sobre cirurgia ortognática e sobre o dever que os pais têm de levar as crianças ao dentista desde cedo e fazer uma sequência. Não é nem um tratamento, é uma sequência para que o médico e os pais interajam e o próprio dentista e os pais, eles conheçam os seus filhos, o seu paciente, para que previnam, né? Eu acho que a palavra é essa, é uma prevenção. Exatamente. Para que não tenha um problema em relação ao futuro, não é isso? Exatamente, Ângela. Assim, esse bate-papo está sendo ótimo por isso, esclarecedor para o público que está nos assistindo. Por quê? A criança vai ao pediatra todo mês, e por que não vai ao odontopediatra ou ao dentista com mais frequência? Indo ao pediatra mais vezes, ele acaba tendo condição de precocemente diagnosticar um problema. Indo ao dentista mais cedo, é a mesma ideia. Então, o ortodontista, na verdade, ele um dia foi clínico geral, a gente não pode esquecer disso. Porque parece que depois você se afunda numa especialidade, você esquece das outras. Não é bem assim. Nós temos que continuar sendo dentistas, né? Como dentista, a gente tem a formação de alertar os problemas que os pacientes têm. Então, assim, quanto antes, quanto é isso? Apareceu o dente na criança, tem que levar. Mas quando é importante para o ortodontista avaliar isso? Com 3 anos para frente já é importante. A gente não pode perder o foco da dentição de leite, que a gente chama de decídua, né? A dentição de leite é o livro aberto para a gente diagnosticar os problemas. Por meio da dentição de leite, nós sabemos como é que vai ser a formação dos dentes permanentes. Pelo panorama da arcada dentária de uma criança de 3 anos de idade, eu tenho condição de fazer uma prévia do que será essa mordida desse paciente no adulto. Então veja, olha a importância que é de uma mãe não levar só no pediatra como clínico, e sim no dentista para poder fazer o diagnóstico. Muitas vezes não é o momento de atuar, mas sabe-se que vai haver um problema, porque dentro disso tudo, de uma condição normal, a gente ainda pode ter problema. Fora isso, existem hábitos. Sucção de dedo, chupeta, alimentação que é diferente, dorme com as mãos apoiadas no queixo, isso tudo gera desenvolvimento inadequado. Mas o sorriso gengival, que é um crescimento vertical dessa estrutura óssea que é a maxila, nem sempre os aparelhos corrigem isso. O aparelho é extremamente limitado nesse tipo de correção. Quando esse sorriso gengival é uma queixa do paciente, que é o caso aqui, tem algumas alternativas. Às vezes é possível fazer o que a gente chama de gengivoplastia, um acerto do tamanho gengival. Então é feito um cortezinho aumentando o tamanho da coroa do dente, ou do que a gente vê do dente. Então esteticamente já melhora. Mas não é talvez uma solução para todos os casos. Mas existem outros casos onde o crescimento é ósseo. E aí não é uma fatia de gengiva que vai resolver o problema. Aí sim entra no que a gente chama da cirurgia ortognática. Ângela não mandou a idade, né, do filho? Não mandou. Porque isso é um fator limitante para a gente. Então, por exemplo, se ela tiver 14 anos de idade, ninguém vai propor para essa menina uma cirurgia ortognática para uma menina de 14 anos de idade. Mas se ela tiver seus 18 anos e se tiver isso como queixa, então aí ela, num outro momento, poderá ainda fazer esse tipo de trabalho. Porque vai parar o crescimento aí. Exatamente. Então perfeito. O crescimento cessou e aí o cirurgião vai lá e tira uma fatia óssea e diminui esse volume gengival. Que ela acha que é gengival, mas não é gengival. É ósseo. A gengiva é o tapete do osso. Então onde tem gengiva tem osso. Mais ou menos assim. Então, se você for diminuir só a gengiva, em alguns casos é possível, quando é pouco esse sorriso gengival. Mas quando é maior, 5 milímetros ou mais, não tem jeito, é cirúrgico isso, tem que operar. E outra questão que ele relata é que o queixo muito para trás. Se for um problema genético,
Não tem aparelho que resolva isso. Isso tem que estar claro para as pessoas. Por isso a avaliação do ortodontista é importante, porque é ele que vai determinar se esse queixo vai poder ter um posicionamento mais anterior ou não. Porque se a limitação for de origem genética e, consequentemente, hereditária, muitas vezes, não tem aparelho que faça crescer. Nós não somos aqui semideuses, de usar um aparelho e falar assim, olha, essa mandíbula vai crescer 5 milímetros. Não é assim que funciona. A gente faz alguns truques, que a gente chama de mascarar o problema, mas que nem sempre é o ideal. O avanço da mandíbula, muitas vezes, é com cirurgia. Por isso, talvez a proposta de a associação de aparelho com cirurgia... Exatamente. Nesse momento, que talvez ela tenha ainda crescimento a realizar, está se fazendo um tratamento correto, que é o uso dos aparelhos ortopédicos, para melhorar um pouco as bases, porque vamos imaginar que você tenha um problema de 5 milímetros, 7 milímetros. Se você, com seus aparelhos, reduzir isso para 3, a cirurgia posterior vai ser menor. A depender da idade, e isso você vai postergando. Exatamente. Entendi. Então, perfeito. por isso, sempre é importante a avaliação do ortodontista para ele poder, então, definir. É o momento de atuar, esperamos mais um pouco ou não, ou então, olha, vamos atuar até aqui e daqui para lá vamos aguardar o término do crescimento e vai operar. E pelo que eu entendi também, acho que, só para corroborar com o senhor Manuel, o tratamento ortognático, né? É esse o nome, né? É esse nome. É dinâmico, ele não é estático, não é verdade? Não. Com uma idade é uma coisa, com outra idade é outra coisa. Exatamente. Então aí vale olho vivo, né? Exatamente. Vale um alerta, Ângelo. Porque assim, se você operar uma pessoa com 14 anos de idade, vai haver um problema que a gente fala de recidiva, ou seja, vai ter algum retorno do problema inicial. Porque ainda o crescimento não terminou. Então, ainda há um desenvolvimento dessa face. Então, é por isso que, para a cirurgia ortognática, é importante que esse crescimento tenha acabado. Perfeito. Aí a gente vai ter uma solução. Não vai ser um remediar agora para depois operar de novo. Uma nova... Duas vezes. Aí eu fico pensando, se é um filho meu, eu não quero. Perfeito. E por que no filho do outro? Não. É só em casos extremos, como eu coloquei aqui. Aquele paciente onde a deficiência é muito grande. E que em algum momento da vida ele foi deixado de lado até na escola. Aí é diferente. Você tem que incluir essa pessoa no meio social. Perfeito. Aí é outra história. As deformidades nos ossos da arcada dentária são possíveis de serem detectadas ainda na infância? O que os pais devem se atentar? Bom, a gente acabou já falando algumas coisas aqui, mas é importante a gente salientar o seguinte. Primeiro, existem alguns hábitos que são hábitos que vem de dentro de casa mesmo, muitas vezes. Como morder uma caneta, colocar qualquer objeto na boca, que com uso frequente pode gerar o que a gente chama de maloclusão, de uma mordida equivocada. Mas dentro de casa, o que a gente tem que estar atento é para a fala da criança. Mas nós não cuidamos da fala como dentistas. Não, mas a fala muitas vezes é alterada pela forma das arcadas. Então, um som errado, muitas vezes, é um problema da mordida do paciente. Então, a gente precisa estar atento a isso dentro de casa. Outras coisas é remover um pouco a quantidade de... Por exemplo, tem criança que usa 15 chupetas, uma amarrada na outra. Isso vai gerar uma deformidade na arcada e, consequentemente, na face. Isso é fato. Mais ou menos, mas vai acontecer. Então, essa frequência dos hábitos tem que ser reduzidas, né? A amamentação... Que promove a sucção é importante, mas isso é um hábito saudável, né? Fisiológico, importante. Agora, esse hábito pela ausência da mãe, porque não tem o leite materno, isso tem que ser substituído com outra coisa. Aos poucos, pelo amor de Deus, né? Não vamos também sair aí arrancando, né, dilacerando a criança, mas você tem que diminuir esses hábitos. Então, esses hábitos já são importantes e por estes hábitos já deve ter a indicação do dentista. Né? Procure um dentista quando existe esse tipo de problema, já é uma... A respiração também é outro problema, Ângelo, porque muitas crianças respiram muito pela boca aqui, na região do ABC, então é grande o número de pessoas que respiram mais pela boca do que pelo nariz. Rinites, alergias crônicas, então isto também acaba desenvolvendo. Postura de língua inadequada, respiração inadequada, mastigação inadequada, consequência disso, problema de mordida e correção e falta de desenvolvimento da face. Uma nova pergunta, Beatriz Moura. Beatriz. Obrigado, Beatriz. Continue aí com a gente, tá bom?
minha mordida é para frente. Como sei se meu caso é para uma cirurgia no maxilar superior ou no inferior? Então, todo tratamento ortodôntico, Ângelo, começa por um exame clínico que a gente faz. Então, envolve a experiência do profissional e depois a gente precisa solicitar exames complementares. O que são esses exames complementares? Radiografias, fotografias, modelos, eventualmente até tomografias, ressonâncias. São exames que completam ou complementam o nosso diagnóstico clínico. Por meio destes exames, existem totais condições da gente avaliar se o problema é dentário apenas, de inclinação dentária para frente, o que gera uma face para frente, ou se o problema é ósseo, crescimento ósseo nesse sentido anterior. Mas pode ser uma combinação das duas coisas também. Dente para frente e osso para frente, o que é o mais grave e o mais difícil da gente resolver. Mas é só ir a um ortodontista que ele com certeza vai ter a resposta sobre isso. Mais uma pergunta, Felipe Pires. Obrigado, Felipe. Continue aí com a gente. Qual é o tempo médio do aparelho ortodôntico antes da cirurgia? Eu li a respeito da técnica benefício antecipado. Ótimo. Qual a diferença? Então, o benefício antecipado é justamente o que a gente está comentando aqui em relação a operar os pacientes precocemente. Esse título benefício antecipado está sendo utilizado para favorecer a ortodontia depois. Porque o caminho normal seria ortodontia, correção e alinhamento dos dentes nas bases e aí depois a cirurgia ortognática. E finaliza a ortodontia. Então vai para a cirurgia com o aparelho, passa pela cirurgia, melhora a mordida e o ortodontista com o aparelho ainda finaliza o caso. Mas em algumas situações estão vinculando a possibilidade de você fazer a correção das bases ósseas primeiro, para depois fazer a ortodontia. Qual é o problema disso? Existe um risco. Por quê? Porque a movimentação ortodôntica que a gente faz antes da cirurgia, ela é mais controlada quando a gente faz o trabalho antes da cirurgia. Quando a gente faz o trabalho pós a cirurgia, ou seja, está com o aparelho, vai para a cirurgia primeiro para corrigir a parte óssea e depois faz a ortodontia, essa ortodontia tem que ser muito bem planejada. Então todos os passos, a sequência dessa ortodontia tem que ser toda calculada. Se acontecer um desvio no caminho, se o paciente não colaborar com algum uso de aparelho, a gente perde a situação e a gente não consegue finalizar bem. Então assim, se eu pudesse... Qual é o nome do telespectador mesmo? Felipe, se eu pudesse te orientar, o caminho melhor seria ortodontia primeiro e depois a cirurgia. Porque aí a gente tem mais controle, e em média você vai ter um ano e meio de tratamento prévio à cirurgia, faz-se a cirurgia e mais 6 meses de ortodontia depois. Então, em média, 2 anos e meio a 3 anos, em média, é o tratamento que a gente demora. Até porque no início aqui a gente falou de uma equipe multidisciplinar. Então, para se fazer um trabalho desse, a gente precisa ter um ortodontista, um cirurgião, que é o cirurgião bucomaxilofacial, especializado em fazer esse tipo de cirurgia, uma fonoaudióloga, psicólogo, um assistente social muitas vezes, porque envolve a autoestima do paciente, a expectativa do que ele vai ser depois da cirurgia, porque há uma mudança muito grande na sua face e a gente não pode prever exatamente essa mudança. A gente imagina como vai ficar e a expectativa do paciente é muito maior do que a nossa. Então, se você não lidar muito bem com isso, quando ele acorda da cirurgia, ele é outra pessoa. E aí é que os problemas vêm. Então esse paciente ele tem que passar por diversos profissionais para ele entender o procedimento, para onde ele vai, com quem ele vai fazer, quais são os resultados que ele pode obter. E aí quem decide é o paciente. O cirurgião dá o caminho, o ortodontista dá o caminho, mas a decisão é da pessoa. Dr. Pedro Scatarege, eu gostaria do teu contato. Eu tenho certeza que esse montão de gente aí que tá entrando aqui em contato com a gente, está precisando do seu site, endereço, e-mail, eu não sei. Gostaria que você passasse no ar aqui para eles. Bom, aqui. Então, assim, a gente aqui faz um trabalho aqui na BO, ABC, lá na Rua Baraldi, 662.
Esse trabalho que a gente faz às quartas-feiras, uma vez ao mês, a última quarta-feira do mês. Quem tiver interesse pode me procurar lá. E o meu e-mail particular é scata@uol.com.br. Então é SCA2T@uol.com.br. E quem tiver dúvida pode me mandar, que eu tenho o maior prazer em responder. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Olha, meia hora passou assim, voou. Tá bom? Gostaria de agradecer a todos os internautas também e agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, doutor Ângelo. Até uma próxima oportunidade. É só Muito me chamar que eu venho. Tá joia. Tá? Programa Saúde em Dia, muito obrigado a todos vocês, obrigado internautas. Até segunda-feira que vem, tá, às 17h30 aqui. Programa Saúde em Dia, Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Isso só é possível aqui. Muito obrigado, até lá.